Dê uma olhada nessa figura. O que você vê? Que perguntas você faz? Agora vamos lá. Você consegue colocar 4 números diferentes nos quadrados desse anel, de tal maneira que a diferença entre os números de 2 quadrados consecutivos, um do ladinho do outro, seja sempre ímpar. O desafio Números no Anel te faz pensar em importantes propriedades matemáticas sobre números pares e ímpares enquanto pratica a diferença. E assim, entramos no mundo da álgebra. Talvez você comece pensando nos números de 1 a 9. Ótimo! Nós podemos trabalhar com um conjunto de números menor e depois ampliar a nossa investigação. Para começar, podemos colocar um número em qualquer quadrado. E aí, quais seriam os números em cada lado dele? Por exemplo, se a gente começa colocando 3 nesse quadrado de cima, que números poderiam ficar à esquerda e que números poderiam ser à direita? Poderia ser o 5 e 1? 3 menos 1, 2. 5 menos 3 também é 2, e 2 é par. A gente precisa que essa diferença seja um número ímpar. Então poderia ser 2 e 6? 3 menos 2, 1. Ímpar. 6 menos 3, 3. Também é ímpar. Muito bom! E agora? Quais números podem ficar nesse último quadrado? Esse número tem que ser ímpar? Tem que ser par? Ou tanto faz? Se o primeiro número escolhido for par, os números ao lado dele serão ímpares ou serão pares? Bom, para que a diferença seja ímpar, a gente precisa que um número seja par e o outro seja ímpar. Nesse exemplo, o primeiro número é 3. Os números que estão ao lado dele são pares, então para a gente completar, o último número precisa ser ímpar. Agora vamos ver o que acontece quando temos diferentes números de quadrados ao redor do anel. E se, ao invés de 4 quadrados, se tivesse 3, o que aconteceria? E se tivesse 5? E se tivesse 6? O que você percebe? Quais são as suas descobertas até aqui? Você consegue igualar as diferenças? Ou seja, preencher todos os quadrados de tal maneira que a diferença entre 2 quadrados consecutivos seja sempre o mesmo valor? Por exemplo, de tal maneira que a diferença entre 2 quadrados consecutivos seja sempre 1. Se preferir, antes de apresentar o anel com os quadrados, peça para os estudantes se organizarem em duplas e tentarem fazer todas as diferenças pares e todas as diferenças ímpares entre dois números de 1 a 9. Esse momento é uma excelente oportunidade para discutir as características dessas combinações. Quais são os padrões encontrados? Por exemplo, observe essa lista com algumas combinações, algumas duplas de números em que a diferença é par. Quais são as características dessas duplas? Esses números são pares? Eles são ímpares? Um par e um ímpar? E o que acontece quando nós temos duplas em que a diferença é ímpar? Assim, nós temos a oportunidade de trabalhar a álgebra, principalmente nos anos iniciais, compreendendo as propriedades da subtração entre números pares e ímpares de uma maneira investigativa e criativa, vivenciando assim uma matemática mais aberta, criativa, visual e equitativa.